Bom dia Bom dia. todos, a todas. Isso mesmo, Poliana. Não estava ouvindo porque ainda não tinha começado, mas agora começou. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Daniela Albuquerque, diretora técnica aqui da Tempo. E hoje nós estamos aqui com a nossa queridíssima parceira, a nossa Sônia, a Sônia da GP Result. Olá, bom dia para todos. Eu sou Sônia Padilha, sou especialista em gestão de pessoas e a gente veio aqui conversar um pouquinho com vocês sobre como o RH e a ISO pode te ajudar, né, nos processos aí dessa implantação do e-social tão temido e tem tirado a sono de cada um aí, tá bom? É isso aí. Quem é de RH ali, começou a falar falou em e-social, parece que veio uma bruxa, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Ao mesmo tempo, né, Dani, o que eu penso? A gente tem que olhar para isso como uma possibilidade até de rever alguns processos. Porque por mais que seja algo imposto, vamos dizer assim, mas quem costuma dizer, a empresa que já estava com processos estabelecidos, organizado, não está sentindo tanto. Você percebe isso também? Eu percebo. E, na verdade, hoje de manhã, até fazendo uma reflexão sobre o tema, né, porque a gente tem um webinar, daí chega de manhã no banho, você começa a pensar, né, ali no tema. E eu estava pensando que é uma possibilidade, realmente, das empresas ter uma melhoria de processo e olhar para o funcionário, né? Sim. Porque, às vezes, o funcionário ele acaba sendo um pouco esquecido também, né? Sim. Eu acho que é uma possibilidade de olhar para o funcionário de uma forma diferente e fazer com que esse funcionário realmente tenha um engajamento diferente, porque a empresa tem processos diferentes também. Sim. Eu acho que tem uma possibilidade ali de uma melhoria muito grande em vários aspectos da empresa. Eu penso também assim que toda vez que vem uma mudança, a maioria das pessoas são reativas, não olham aquilo como uma oportunidade de melhoria. E aí, observando também esse movimento em várias empresas que a gente atua, o que eu observei? As empresas que já vinham com uma implementação de ISO, com RH já estabelecido, essa parte, claro, que o e-social engloba muitas outras coisas, não é só a questão dos processos do RH, elas estão se sentindo assim, nossa, o bicho não é tão feio assim, né? A gente está pronto para algumas coisas. Só fazer uma mudança aqui na câmera, que está muito pertinho aqui da gente. Só fazer uma coisinha aqui. Agora está tranquilo. A gente estava muito escondidinha ali. Agora melhorou. Para começar, então, para a gente colocar a mão na massa, aqui a gente quer saber se vocês estão nos ouvindo bem, se está tudo certo o áudio. Agora a gente já arrumou o vídeo aqui. Está todo mundo ouvindo bem? Manda um oi para a gente. Manda um alô para a gente. Ó, para quem já assiste os webinars aqui da Tempo, aqui, sabe que a gente gosta de interação, né? Sim, o tempo todo. Ó, começou. Bom dia para todo mundo aí. Ótimo. A gente gosta de interação. A gente vai começar, então, a falar sobre o tema prometido. Vocês podem mandar as dúvidas para vocês. Se a gente não conseguir responder todos os dias, todas as dúvidas aqui, a gente se compromete a responder pessoalmente essas dúvidas todas via e-mail. Né? Sim, porque a questão nossa é mais o processo mesmo em si, os casos, o que envolve o RH diretamente, mas tem muita coisa burocrática, né, que está envolvendo muito mais o departamento pessoal, uma questão fiscal, que a gente vai buscar especialistas para responder para vocês as dúvidas que vocês tiverem. Ó, consultoria de graça em várias áreas aí, hein? Aproveitem. Bom, para a gente só fazer a última pergunta agora, para a gente entrar no tema, lá também uns 5 minutinhos para o pessoal chegar ali, a gente já está com a sala bem cheia aqui, mas só para dar uns 5 minutinhos. Quem aqui é da área de RH, quem trabalha já na área de RH, como que é, quem atua diretamente nessa área? Coloca ali para a gente. E quem está implementando esse social. E quem está implementando esse social também. Coloca para a gente entender ali o público que está aqui na sala. A Fran, analista de RH, já atuou, está na gestão da qualidade. Que tem a ver também, né? Tem tudo a ver, tem muito a ver. A Stephanie trabalha na área, a Lígia está implementando o e-social, trabalha na Boa sorte aí, Lígia. De RH, conta com a gente. Sistema de gestão da qualidade. Aqui na parte de ISO 9001, na parte do sistema de gestão da qualidade, a gente até faz a correlação também, né? Aonde que a ISO 9001 tem a relação ali com o social, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O pessoal fica mandando.
responsável técnico, segundo departamento, Tem bastante qualidade, apontamentos para contabilidade, ali também tem muita coisa a ver com o social. Leila, Poliana. Ótimo, público muito legal. Responsável técnica, a Dilma, Dália, acho que é Dália, né? SGQ, trabalha na RH. Ótimo. Já sabemos que é o público-alvo mesmo, né? O público-alvo ali. Bem diversificado para nós também. Vamos começar, então? Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Pessoal, vão mandando as dúvidas de vocês. A gente vai mostrando aqui, a gente vai respondendo o tempo todo. Então, o tema de hoje é como os processos do RH e da ISO facilitam a implementação do E-Social. Para a gente começar aqui, então... Opa, peraí, que ele veio com uma coisinha diferente aqui. Vamos lá, vamos começar aqui. O que é o E-Social? Então, Sônia, explica para a gente. Então, como todo mundo tem acompanhado, né, a gente percebe que os governos em geral, principalmente o Brasil aqui, tem cercado essa questão, né? Infelizmente, a gente vem de uma cultura no Brasil que muitos empresários ainda deixavam aquele jeitinho, né? As coisas meio escondido, né? E o E-Social veio para proteger, né, a questão do trabalhador, sim, que a gente já tem uma legislação que é bastante protetora, mas é real, né? A gente via casos aí que a empresa deixava o funcionário lá um mês fazendo um teste, né? Um teste de um mês sem registro, deixando algum... E aí, assim, o pior de tudo, que quem mais prejudicava, às vezes, era o empresário. Então, o E-Social é um sistema, realmente, que vai linkar todas as questões trabalhistas, previdenciárias e fiscais. Então, vem para unir essas questões e melhorar a condição, realmente, do funcionário em relação a isso. Claro que a gente ouve falar, não sei se você ouviu falar, ele vem para poder pegar mais impostos. Você já ouviu falar sobre isso? Então, acontece isso também, mas o foco realmente é unificar e que todas as empresas estejam redondas em relação a isso. Por quê? Né? Vamos pensar aqui do lado do empresário. Não dá, a gente tem empresa também, né? É justo uma empresa que faz tudo corretamente, que tem que pagar seus impostos, aí um outro que não está usando todas as regras que tem que ser, ela tem uma competitividade maior, entre aspas, mas isso acontece. Então, vem para realmente sanar essa questão e deixar todo mundo na mesma página. Se é dever de todos fazerem isso, vamos fazer todos esses, para ter uma competição até mais real. Não sei se você pensa sobre isso. Eu acho também que, às vezes, Sônia, não é nem por má fé. Às vezes, o empresário não sabe aquilo que tem que cumprir. Olha, quanto tempo que a gente está aqui no tempo trabalhando com sistemas de gestão, e às vezes a gente fala assim, olha, você tem que ter o PPRA e o PCMSO, mas o que é isso? Né? Então, assim, por quê? Porque às vezes o empresário, ele começa pequenininho, ali individual, e o negócio vai crescendo, e a pessoa, ela acaba abrindo um negócio por uma especificação técnica, e daí aquele negócio começa a tomar o tipo de proporções, e ela não busca a profissionalização dessas questões trabalhistas ali. Então, às vezes, a pessoa não sabe, né? E vai fazendo, e às vezes não é por má fé, não. Às vezes, realmente, falta de conhecimento, né? Falta de entender realmente o que precisa. Então, achar, eu vou fazer ali o registro e tá certo, que é só isso. Não é, tem outras coisas, né? Então, eu acho que o E-Social, ele vem, dentro daquilo que a Sônia falou, vamos equalizar. Então, agora fica claro para todo mundo o que deve ser feito. Sim. E são esses que não sabiam que estão sofrendo mais. Porque fica parecendo um bicho de sete cabeças, né? Não sabe nem se está registrando corretamente, a questão do salário, a questão dos cargos, a questão da segurança, né? Que cai bastante, veio bastante. Então, essa questão é muito mais séria para quem não estava de acordo com a legislação. Para quem está, a gente vai observar que, assim, é uma adequação que vai ter que colocar no sistema. É praticamente você ver os seus processos de novo, que acho que tem bastante a questão da ISO, e colocar as informações corretas lá. Não é um bicho de sete cabeças, gente. E de alguma forma, até, porque antes as informações elas tinham que ser coletadas, algumas empresas não faziam até porque não sabiam, mas cada coisa estava num lugar diferente. Então, eu chegava no final do mês, começo do mês, para quem trabalha no departamento pessoal,
em contabilidade, chega no final do ano, daí você tinha que acessar um monte de lugar diferente para colocar em cada lugar, cada um tesouro mesmo, né? Então você tinha que pegar em um monte de lugar. Agora, de alguma forma, fica mais fácil, porque você vai unificar. Então, você tem um portal do social que você coloca todas as informações em um único lugar. Então, parece que é um bicho de sete cabeças, mas para quem trabalha no departamento pessoal, na área contábil, trabalhista, facilita, porque você não tem que ficar acessando 15 sites diferentes para colocar essas informações em lugares diferentes. E eu vejo assim que, apesar de ser algo público, né, que tem uma imposição novamente, mas é uma plataforma. A gente que gosta tanto de tecnologia, olha que interessante, né? Vem algo para ajudar realmente toda a gestão aí das pessoas, porque quem trabalha em departamento pessoal, que não é a minha praia, eu vejo amigos meus sofrendo, porque é tanta obrigação que tem que fazer e ficava perdido. E assim que implantar, vai facilitar a vida de todo mundo. Né? Com certeza. Bom, vamos continuar aqui. Eu acho que agora a gente vem falar, né, a questão dos planos de cargo, né? A gente percebe que, assim, muitas empresas ainda sofrem com isso, porque o que é essa definição do plano de cargo, né? A maioria das empresas que eu comecei a trabalhar nem tinham um plano de cargo, ou a descrição de cargo. Isso é uma das exigências que tem. E a gente precisa realmente utilizar. Vamos mudar um pouquinho a visão. Tenho que fazer o plano de cargo. Não. Vamos fazer um plano de cargo legal para que seja isso um benefício para a nossa equipe, né? A gente sabe que algumas empresas mais modernas acham que o plano de cargo não ajuda, mas ajuda sim. O que eu vejo na minha experiência? Quando você tem um plano de cargos real, feito com a pertinência para aquele seu negócio, ele ajuda, né? O cadastrar o colaborador dentro do e-social vai precisar disso. Então, vamos aproveitar esse momento e fazer isso para que melhore a questão de a pessoa perceber que tem uma remuneração melhor dentro da empresa ou uma possibilidade de crescimento. Eu estou sempre pensando nisso. Vamos usar isso como um benefício para a empresa e não como uma obrigação. Porque senão, se a gente vai fazer, sou obrigado a fazer, isso já vem uma carga tão grande. Então, primeiro mudar a nossa cabeça de que isso vai ajudar a sua empresa, tá? E quando a gente vai ali para o sistema de gestão, o pessoal que é do sistema de gestão que trabalha com a gente, o que as normas do sistema de gestão falam, né? A gente precisa comprovar a competência das pessoas que afetam a conformidade de produtos e serviços, né? Então, o que é isso? Como que eu vou entregar produtos e serviços conformes? Como que eu vou efetivamente entregar o resultado da minha empresa se as pessoas não têm competência para executar aquelas atividades? E a competência, às vezes as pessoas elas confundem, né? A competência com a questão da capacidade. E são coisas diferentes. Quando a gente fala competência, é essa definição que está no plano de cargos e salários ali, do que a empresa, do que o funcionário vai fazer. Então, qual que é a função do funcionário, que tipo de conhecimento ele precisa ter para executar aquela atividade, que tipo de habilidade ele tem que ter para executar aquela atividade, tem uma formação escolar mínima para isso ou não. Então, fica claro isso e o funcionário sabe pelo que ele vai ser cobrado, né? A relação fica muito mais transparente. Olha, o seu desempenho está pautado dentro dessas competências aqui, dentro dessas questões. Fica mais fácil de avaliar, fica mais fácil de exigir um desempenho. A relação, acho que fica muito mais transparente da empresa funcionária. A gente vai falar do social, que é algo bem técnico, mas a gente vai sempre puxar para a questão da gestão estratégica, né? E eu brinco assim, se você não sabe nem o que você quer do seu colaborador, como é que você vai contratar alguém? Então, assim, quando você tem essa questão do plano de cargos definido, fica até mais fácil, antes de você até começar a contratar alguém. Então, o plano de cargos não é só para o e-social, dá para você utilizar para muita coisa, se você fizer realmente de acordo com a realidade da sua empresa, tá bom? Bom, a gente vai ver um pouquinho também, Dani, de como que é feito isso, né? Porque dentro do e-social entrou a questão do enquadramento, né? O CBO que... Vamos explicar o que é o enquadramento ali, o CBO. Vamos voltar um pouquinho. Lá. Então, enquadrar os seus cargos dentro do CBO. O CBO está aberto ainda, tá? Tá. Vamos mostrar aqui para vocês. A gente todo mundo conhece, mas pode ser que tenha alguém que não conheça. Eu vou mostrar aqui o site para vocês, onde que a gente encontra... O que é o CBO? É o Cadastro Brasileiro de Ocupações. Código.
Código Brasileiro de Classificação. Brasileiro de Ocupações, ele fica disponível aqui no site do Ministério do Trabalho, tá? Então, mtcbo.gov.br. Então, eu tenho esse site aqui. Eu quero encontrar uma ocupação. Então, vamos fazer um teste. Tem buscas. Tem busca aqui. Tem até uma aqui, ó. Engenheiro. Quero pesquisar um aqui. Eu venho aqui. Não, a gente não encontrou. Não encontrou. Põe em buscas aqui, que fica mais fácil. Vamos colocar analista contábil. Analista contábil. Tem contábil. Aí. Pronto. Se vocês olharem ali, tem um código, né? 25.22.10, né? Pode ser um analista contábil de contabilidade. E aí, se a gente clicar esse é o código que a gente vai ter que, para o analista contábil, colocar no especial. Exatamente. E aí é que a gente começa a fazer a integração do cargo com o social. Isso. E aí, se você clicar no termo analista contábil aqui, ele vem ali, ó, já um pouquinho, outros cargos que estão correlacionados. Por quê, né? Eu recebo, acho que diariamente, ligações dos meus clientes. Sônia, eu encontrei tal coisa. Mas se a gente ficar só naquela primeira, a gente tem que fazer aqui uma análise da CBO, porque realmente são poucos códigos e a gente tem que classificar o mais próximo possível. É quase que achar uma agulha no palheiro, às vezes. Depende do cargo, é muito complicado. Mas a gente for olhar ali, ó, auditor fiscal, auditor independente, a gente vai olhar que são todos cargos, né, de contadores afins. Então, realmente, esse é um momento trabalhoso? Mas se a gente olhar com carinho, a gente vai encontrar um código que seja mais parecido. A gente brinca assim, que quem fez o código, acho que não estava vivenciando o nosso momento, porque a gente utiliza algumas nomenclaturas que infelizmente não tem. E às vezes vai precisar realmente mudar até a nomenclatura do cargo da pessoa. E daí eu vou colocar a Sônia numa saia justa. Ai, não, eu não de calça. E o que acontece? Por exemplo, a gente tem vivido tempos modernos, até a gente falou, né? A gente tem startups ali que explodem o tempo todo. E cargos novos? Então, né, a gente não tem uma resposta única para isso. O que a gente tem falado, né? Será que depois eu vou gravar o que a gente está falando? Eu acho que sim, né? Que assim, né? Felizmente ou infelizmente, né? A nossa questão da legislação trabalhista não está acompanhando rapidamente essas mudanças. Nós temos que manter isso. Se a gente for pensar mesmo, até na nossa empresa, né? Existem pessoas que fazem uma tarefa mais multidisciplinar que às vezes não se encaixaria exatamente no CBO. Então, a gente, infelizmente, tem que seguir essa legislação, a não ser que você trabalhe na informalidade, que não é o que ninguém quer. Então, assim, essa mudança, às vezes, da nomenclatura do cargo, a gente vai ter que fazer, porque é exigido realmente que esteja vinculado a algum desses códigos. Até por uma proteção depois de uma ação trabalhista, serve para isso também, né? E, infelizmente, a gente vai ter que mudar o nome. E como você fez, Augusto? Você já teve essa dificuldade? Aqui a gente tem vários, né? Porque a gente faz uma coisa aqui que é completamente disruptivo, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem pessoas que escrevem, que desenvolvem conteúdos para plataformas digitais. Também tem isso lá. Então, que são coisas, que são ocupações que são super novas, que não né? tem lá. E daí, e como que daí, gente, eu tô literalmente a gente não tinha combinado nada disso. Mas assim, como que daí fica a descrição do cargo? Porque assim, a descrição do cargo, ele tem que estar compatível com o que a pessoa vai desempenhar. Sim. Então, se eu tenho um nome, eu tenho que ter uma descrição de cargo. E como que fica nessa descrição quando eu tenho cargo, mas a pessoa tem várias outras disciplinas que ela faz parte ali dentro da empresa? Como que a gente tem feito, isso é legalmente possível, né? Depois a gente pode mostrar também como a gente usa a nossa formulário de descrição de cargo. A primeira parte, a gente coloca o CBO, qual que é a missão do cargo que você vai buscar na CBO e adapta na sua empresa. Aí depois tem as atribuições. Por quê? Cada empresa tem uma característica. Então, né, todas as empresas vão ter que só exatamente fazer aquilo? Não. A gente tem que, aí nesse pedacinho que a gente vai mostrar para vocês, que é a atribuição do cargo, a gente vai trazer para a nossa realidade. Então, assim, a nomenclatura, infelizmente, a gente vai ter que adequar o mais próximo possível.
da realidade do que a pessoa faz. Temos que colocar a missão de cargo realmente de acordo com o CBO, e nas atribuições a gente pode ampliar isso de acordo com a realidade da gente. Então, olha que interessante, né? A gente parte de uma necessidade legal, mas também é importante que você descreva lá outras funções que não estão no CBO, porque com isso você vai estar mostrando para o seu colaborador o que você tem além daquilo que uma empresa comum traria para você. Outra coisa também, eu costumo falar, isso é real. A descrição de cargo, essa parte do CBO é algo que vai ficar fixo? Vai. Mas uma política de cargos, a gente sabe que é um organismo vivo. Porque a gente tem que rever. Vou contar um case real. Fiz uma política de cargos há uns 3 anos atrás, que foi assim, um desafio muito grande, que era uma empresa grande, com cargos bem simples. E passaram 3 anos, a empresa cresceu, mudou. Agora, com a CBO, a gente foi olhar a parte fixa, estava pronta, mas a empresa mudou tanto, gente, que a gente refez o quê? Todinha a descrição de cargo, que são as atribuições. Então, tem a questão que é necessário você fazer algo que está sendo imposto, de novo, que todo mundo fala essa palavra, mas aquilo lá serve para você mesmo, refletir. Nossa, fiz isso há 3 anos, 2 anos. O certo é você rever até cada 1 ano. Eu fui chamada agora, 3 anos depois, para rever as atribuições reais do que acontece. Não sei se eu tinha respondido. Respondeu. Eu fiquei em saia justa? Não. Então. Você nunca fica em saia justa. E se não souber, gente, a gente vai buscar alguém para responder. Mas isso é algo que a gente faz muito, de trazer o CBO, que é necessário, e vamos personalizar o que é da empresa, que isso você pode. Fica registrado. Então, numa auditoria, numa questão trabalhista, você tem aquilo lá registrado. E tem combinado? Não sai cá. E uma outra dúvida, tem muita gente que pergunta, plano de cargos e salários precisa ser homologado no Ministério do Trabalho ou não? Então, depende, né? Assim, a gente pode informar isso, não no Ministério do Trabalho, mas sim nos sindicatos exigem, mas não há uma necessidade. Algumas sindicatos exigem, outros não. Mas o que é mais importante é que isso seja comunicado, né? Comunicar para a sua empresa como isso funciona. Porque isso não é algo do departamento pessoal e do RH. Para que você faz um plano de cargo e salário? É só para eu ver quando eu vou contratar, em que faixa essa pessoa vai entrar? Se você realmente tem um plano de cargos e salários efetivo, o que acontece? A pessoa, né, aí já vai entrar na gestão, que a pessoa tem que saber quais são os passos para que ela possa melhorar na carreira. Então, cargos e salários que a gente está trazendo hoje, que é uma questão mais técnica, a questão do social, ela tem uma outra função dentro da empresa, que você vai ter os cargos e a pessoa, quando entra, ela sabe onde ela pode caminhar, né? E isso, você vai falar que é utopia? Não é, mas até para cargos mais simples, né? De costureiras, por exemplo, que eu adoro falar esse case, a costureira 1, que é uma das classificações que a gente fala lá, o nível 1, 2 e 3, ela tem tais características, ela tem que ter tais conhecimentos, tais responsabilidades. Para ela chegar uma costureira 3, não é a questão daquele quesito que tinha de tempo de casa, e sim o quanto que ela tem que aprender, passar por algumas fases, ter mais responsabilidade e adquirir novos conhecimentos. Isso eu acho que é uma gestão de carreira, mesmo que seja um cargo mais operacional. E a empresa consegue fazer um mapa de risco também, né? De como que estão as suas competências internas, né? Olha, então aqui tem determinada competência que é um pouco importante para a empresa, e eu tenho, de repente, aquele conhecimento, aquela competência só em uma pessoa, e é aí que acontece. Então, é muito comum as empresas elaborarem mapas de riscos. Isso é uma coisa que a gente faz aqui dentro. Então, a gente tem um mapa de risco de todos os conhecimentos que são fundamentais para que a gente desempenhe as atividades. Viu aí como é social para a gente pensar na gestão, né? Então, a gente não está pensando só na obrigação, e sim o que isso, quando a empresa não pensou ainda em ter um plano de cargos que ajude a empresa a crescer, começa a pensar. Exatamente. Vamos responder algumas perguntas aqui. O Jonathan perguntou se a gente vai fornecer esses slides aqui, junto com... Tá. Eu fiz um artigo faz acho que uns 15 dias, né? Por que a sua empresa precisa ter um plano de cargos? Lá tem mais explicação aí da técnica em relação a isso, de como construir um plano de cargos. Vou disponibilizar também para todo mundo que se inscreveu aí. Isso. Que mais? Então, a gente vai enviar isso. O Roberto, uma dúvida. Há um número mínimo de funcionários exigidos para eu utilizar o e-social? 7. A partir de 7. A Dilma.
A empresa em que trabalho tem as atividades de DP feita pelo escritório de contabilidade externo. No SPED fiscal, ICMS, IPI, as informações são geradas na empresa, enviadas para a contabilidade para serem transmitidas para a Receita Federal. Como funciona no caso do E-Social? Como é possível acompanhar e controlar a correção às informações lançadas no E-Social? Então, se você tem um parceiro, minha visão, né, que a contabilidade, ele tem que se responsabilizar por isso, né? Não sei se vai haver uma transferência de responsabilidade para você, né? Com a nome dela, Dilma, né? Dilma. Porque se a contabilidade tem essa parceria de fazer a folha e gerar todas essas questões legais, ela é a corresponsável. Responsável não, acho que é responsável direto. Se você está aflita com alguma coisa, acho que é legal você conversar com eles, para ver se você também tem acesso, se está tudo ok. Mas lembrando, Dilma, que quando tem algum erro de informação, é bloqueado. Então, assim, você não consegue cadastrar nada lá, e mesmo sendo a contabilidade, não existe o jeitinho brasileiro no meio social, não é? Então, fique tranquila que se eles estão fazendo, eles não vão conseguir gerar os encargos se tiver um errinho, seja de CPF, de informação legais que são exigidas, eles não conseguem, tá bom, Dilma? Ótimo. Daí tem aqui a Dalia. Por exemplo, a empresa que trabalha é pequena e faz com que uma pessoa tenha várias atribuições. Por exemplo, uma pessoa faz compras e financeiro. Posso colocar na descrição de cargo as duas funções ou vai gerar desvio de função? Eu vou dar agora para você uma dica ótima. Para esse tipo de coisa, é comum empresa pequena, não só pequena, sabe? Às vezes a gente tem duas funções. Mas sabe qual que é o pulo do gato para esse tipo de situação, principalmente na parte administrativa? Analista ou assistente administrativo. Porque a questão administrativa pode envolver muita coisa. Inclusive, até algumas coisas, às vezes, até no DP. Às vezes, a pessoa é administrativa e faz DP. Não é só você, Dália. Então, eu acho que o CBO, que nos dá mais liberdade de trabalhar em relação a isso, é a questão administrativa. Então, assistente administrativo, analista administrativo, porque eles são mais amplos, então você pode englobar várias coisas. Aí você coloca o CBO administrativo, coloca a missão que está lá dentro do CBO também administrativo, e depois nas atribuições de cargo você pode colocar realmente tudo que ela faz. Quanto mais for explicitado o que ela faz, melhor para alguma questão legal futuramente, porque ali está determinado o que ela faz. Só que ela tem que, a pessoa, né, o seu colaborador, tem que ter acesso a isso, porque não é para ficar guardado para a gente. Quando ele entra na empresa, ou se você está fazendo uma política de cargos, mostra para a pessoa, essas aqui são as suas atribuições. Até tem um passo a passo ali de como fazer Vamos lá? depois. Vamos voltar para o nosso slide aqui, para a nossa apresentação. A gente já fez aqui, ó. Tá. Quais benefícios do social traz? A gente já falou um pouco, mas eu acho que vale a pena a gente falar, né? Adequação de faixas salariais, níveis de cargos determinados pelo social, gerenciamento de carreira e facilidade de cumprir a lei, evitando multas e demais penalidades. Justamente por conta disso que a Sônia falou. Se você se tiver alguma coisa errada, você não consegue proceder com o cadastro no E-Social. Sim, e a questão também que eu acabei de falar a questão que quando tem algo, né, que o colaborador depois quer reclamar de alguma coisa, se você não mostrou isso, você não tem isso documentado, né? A doutora Janete, que é uma advogada aqui, uma querida lá, ela fala que ela adora os departamentos pessoais que são organizados. Porque às vezes vem uma ação trabalhista e se isso não estava documentado, até às vezes é interessante que a pessoa assine isso, né? Que ela está ciente que aquela é a decisão do cargo dela. Isso é utilizado como uma defesa da empresa. Tá? Então, a questão não é só de quando você está cumprindo o E-Social dentro da plataforma, mas sim futuramente também, para resguardar a empresa. Né? Ótimo. Então, vamos ficar aqui, ó. Saiba como elaborar uma descrição de cargos ideal. Exato. A gente trouxe até um modelinho depois que a gente vai mostrar para vocês. Mas vamos falar primeiro do organograma. O organograma, a primeira vez que eu vejo assim, né, todo mundo fala, o que é esse organograma? É realmente você destrinchar de como é que funciona mais ou menos o fluxo da sua empresa. Principalmente empresas um pouquinho maiores, a de 7 fica mais fácil, geralmente uma empresa de 7 funcionários é uma empresa familiar. Mas é importante até na empresa familiar saber o que cada um faz. Então, você tem que desenhar o organograma,
naquele texto que eu falei para vocês também no artigo, tem um pouquinho mais detalhado sobre isso, mas colocar como que é o fluxo de quem responde para quem, até para você definir depois qual que é a função de cada um, tá? E falando você também tem uma experiência boa nisso. Não, só uma dúvida aqui, quando a gente fala de organograma, esses cargos, por exemplo, costureira 1, 2, 3, esses cargos, eles precisam aparecer nesse organograma? Sim. Ou nessa parte, nesse nível de detalhes? Sim, sim, né? A gente tem que colocar. Aí a gente vai falar de empresas que são um pouco maiores, por exemplo, tem uma diretoria, a gerência, um supervisor, um líder de equipe e depois as funções operacionais, né? A gente tem que colocar todos os cargos, é uma exigência do E-Social, né? A gente não tem que fazer uma fantasia. E a gente sabe também, né, Dani, que já existem outros modelos de organograma, circular, que inclusive a Templo usa, mas lá é o tradicional que a gente vai ter que colocar até para entender a corresponsabilidade de um nível de liderança e, de novo, né, verificando na prática. Não é bom você também ter uma noção maior de como é que está isso, o seu mapa de risco da liderança, como é que está, e quem responde para quem, é realmente ajudar uma gestão um pouco melhor dos processos que tem a ver com isso também. Tem. Lá quando a gente vai para sistemas de gestão, a gente tem a questão de responsabilidades e autoridades, né? Então, a maior parte das empresas, a gente acaba fazendo atendimento desse requisito por meio de um organograma. Então, quem tem autoridade, quem tem responsabilidade para ter determinadas funções, né? Ainda mais quando tem responsabilidade de liberação de produtos e serviços, alguma coisa um pouco mais complexa, é importante determinar esse tipo de situação dentro de um organograma ou dentro do próprio formulário de plano de cargo de salários, né? Então, é importante definir isso para essa definição de responsabilidades. Acho que vou deixar vocês, né, Justa? Ixi, vamos lá. Essa questão, né, como que tá também, né, por causa da questão da ISO, a gente vive muito próximo do que vocês fazem aí, mas como é que você vê, as pessoas já estavam com isso, como é que foi essa questão do social, ajudou? Olha, o que a gente tem percebido é que quando a empresa ela contrata um sistema de gestão, ela já está organizando seus processos, né? Então, obviamente, a dificuldade ali na ponta de saber qual é social é muito menor, porque a gente já tem ali, principalmente quando a gente vai para sistemas de gestão, como a ISO 45001, que é o sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional, que tudo é voltado para funcionários. Então, essas empresas estão andando de braçada, tipo, tá muito fácil. Empresas que têm a ISO 14001, que também, apesar de ser um sistema de gestão de meio ambiente, a gente acaba vendo muitas questões relacionadas ao funcionário, porque o funcionário tem um impacto ali no meio ambiente, e na ISO 9001 por conta dos treinamentos, né? Então, a gente tem que controlar treinamentos obrigatórios na ISO 9001, que é uma exigência, então tem um anexo específico de treinamentos obrigatórios, que é uma coisa que é importante que conte no cargo de salários. Algumas NRs, por exemplo, exigem treinamentos obrigatórios periódicos, né? Então tem um campo, um anexo específico e social para cadastro desses treinamentos obrigatórios e para registro desses treinamentos obrigatórios, né? Então a ISO 9001, ela veio como benefício. Então as empresas que já tinham um sistema de gestão, foi muito mais fácil, né? Está sendo muito mais fácil a adequação, porque já tem tudo organizado. Valorização de novo, né? Da ISO e do RH com o processo. Legal. Exatamente. Bom, a gente tem um formulário que também segue a ISO, a gente trouxe o modelinho do formulário, que a gente vai explicar um pouquinho mais, até que a gente já falou ali atrás, né? O formulário que a gente utiliza. Aqui, né, a gente tem passo a passo, o cargo da pessoa que responde para quem também tem a ver com o que você acabou de falar. Responsabilidade. Esse cargo aqui, o nome desse cargo tem que estar ligado com o código do CBO. Exatamente, né? O CBO que a gente viu lá atrás tem a ver com isso e a gente tenta adaptar. E talvez em algumas empresas, porque eu já vi algumas empresas assim, analista de manufatura, né? Então aí tem até uma questão que não é uma análise de manufatura, você não vai achar isso em lugar nenhum. Então a gente vai ter que adequar. E aí como é que a gente faz isso? Em alguns casos, você vai ter que olhar exatamente o que essa pessoa faz e buscar o mais próximo possível na missão que está lá no CBO e trazer esse cargo para cá. Às vezes uma adequação de nomenclatura mesmo. A gente não tem como fazer o contrário, o inverso. A gente tem que ligar no CBO e falar, me dá um CBO. Não existe, né? Então a gente vai ter que fazer um trabalhinho
de buscar alguma das descrições que estejam mais compatíveis. Aí a posição do cargo, o departamento, a missão do cargo que está ali, que é o terceiro item, é aquilo que a gente conversou, né? Que vai vir do que é no CBO, que é um resumo do que eles trazem lá, mais ou menos do que acontece. E o pulo do gato está aqui, ó. Principais atividades e atribuições. Além de a gente colocar o que o CBO coloca lá, que é algo comum dentro de todas as empresas, aí é que você vai poder colocar, e não só porque você deve colocar o que realmente acontece na sua empresa. O que é que essa pessoa precisa fazer e entregar para você, né? Até a via de mão dupla é essa, para a pessoa saber o que ela está sendo cobrada e você poder cobrar essa responsabilidade da pessoa. Essa parte aí é bem sensível que vocês têm que usar. Do outro lado, a gente tem a lista do nível, né? Que é a questão do nível que a lei social também vai exigir. Para que existe esse nível, né? Uma empresa de 10 funcionários não há necessidade ainda. Mas empresas maiores, a gente percebe que, assim, uma analista contábil, vamos pegar aqui a bola da mesa atrás, que está no início de carreira, né? Ela tem algumas responsabilidades, algumas competências, algumas habilidades, com o nosso chá lá, bem diferente de alguém que já está com mais, não só experiência em anos, gente, mas uma experiência de uma formação melhor, de ter feito algumas ações mais elevadas mesmo, com mais responsabilidade. Então, não é justo, né, que uma pessoa no começo de carreira, não que não possa ser mais cedo que a outra, tenha a mesma faixa salarial. Então, a gente usa essas faixas para isso. Então, a gente usa muito para questões administrativas, júnior, pleno e sênior. E para operacional, a gente usa mais 1, 2, 3. Então, aqui, por exemplo, se eu estiver na mesma empresa, eu posso, na mesma empresa, ter para um determinado tipo de atividade, 1, 2, 3, sim. E júnior, sênior, sênior. Exato. Aí a gente colocaria ali júnior, pleno, sênior. Então, e esse modelinho que a gente usa é bem legal, porque você não precisa fazer um para cada um, isso faz um X. Orientar os júnior e pleno, daí vai ficar somente no sênior. Capacidade de analisar processos mais complexos voltados à contabilidade da empresa. E aí você vai assinalando, isso fica muito claro para todo mundo. É aquilo que cada um tem que entregar. É muito fácil, porque normalmente você tem uma descrição de cargo do júnior, uma descrição de cargo do pleno e uma do sênior. Eu já fiz isso antigamente, viu? E aí chegou nesse modelo, que é um modelo muito mais prático, com menos papel, né? Porque ainda a gente precisa ter isso documentado, mas documentado tanto físico como online ali, mas a gente precisa o quanto menos usar papel, tá bom? Depois vem competências técnicas, que foi que a gente falou lá atrás também, que as pessoas precisam ter competências técnicas para os cargos. Comportamentais você pode estar colocando ali, porque a gente não tem que trabalhar somente a questão do conhecimento técnico. E sim, nesse caso específico, o que você colocaria de diferença de uma competência técnica e de uma competência comportamental? Vamos exemplificar. Vamos lá. Competência técnica. Conhecimento num RP específico. Né? Então, tem que conhecer, sei lá, Proteus. Né? Ou ADP System, que são outros. Não vamos falar só do Proteus, que eu não tenho nada com Proteus. E comportamentais, gente, é capacidade de liderar, capacidade de trabalhar em equipe, proatividade, toda essa parte tem a ver com até a questão, já veio para a gestão de novo, né? Com a questão da cultura da empresa, com os valores da empresa, de como essa pessoa se comporta dentro desse ambiente empresarial para que ela entregue da melhor forma possível a questão técnica, mas de uma forma adequada também à cultura da empresa. Ótimo. Tá? Principais desafios do cargo. O que a gente usa aqui, né? O que é que a empresa, o que ele tem que entregar? Então, a gente, por exemplo, contábil, garantir que os balanços contábeis dos nossos clientes sejam 100% confiáveis. Então, e como que a gente faz a distinção dos desafios de cargo de acordo com o júnior, pleno e sênior? Por exemplo, um júnior, né? Proporcionar ao departamento informações coerentes, relevantes, porque assim, como que a gente pensa? Por que a gente está falando do analista? Não tem nem feito por acaso. Mas o analista sênior, ele é o responsável final.
né? Então, o processo final, ele tem que garantir. E um júnior, a gente imagina que ele vai dar um subsídio para o pleno e para o sênior. Então, a gente pensa que não, que é tudo igual, um júnior, pleno e sênior, mas a gente para pensar em empresas que tenham 20, 30 funcionários, você consegue perceber, né? Fez sentido? E aqui tem aquela questão que a Dani falou agora há pouco, né? Que é a questão de requisitos educacionais, que tem a ver com treinamentos também, que você pode falar, porque aí a gente pode colocar aquilo que você falou. Exatamente. É que na ISO a gente divide um pouquinho, né? O que é experiência, o que é requisito educacional, então o que a gente chama de formação escolar, sim, do que é o conhecimento efetivamente. Então, por exemplo, aqui a gente colocaria formação superior completo, sim, em engenharia civil, por exemplo, ou em ciências contábeis, a gente colocaria aqui. E aqui, falando, né, onde tem competência técnica, a gente colocaria conhecimentos necessários. Essa seria a única diferença do que a gente, do que a gente utilizaria. Vou dar uma dica aí embaixo também, gente. Ó. Quando vocês colocam requisitos educacionais, para deixar mais abrangente, vocês podem colocar, por exemplo, formação em contabilidade. E se for o sênior, aí você vai aumentando o grau de exigência, desejável pós-graduação em finança, né? Para você não fechar tanto o leque, porque tem que estar de acordo, isso é importante, tá? O que você colocou ali, então vamos supor que você tem lá o Antônio, que é o seu analista contábil sênior. Se você colocou ali que ele tem que ter uma pós-graduação, isso tem que estar comprovado com os certificados dele. Então, você pode colocar lá, formação contábil, desejável, para você não correr risco depois lá. E quando você for fazer uma mudança de cargo na questão da carreira, observe se essa pessoa está atendendo o requisito da sua descrição de cargo. Então, é algo que tem que ser uma coerência muito grande, isso tem que estar documentado com a questão. Tem gente muito preocupada com isso. Você pensou nisso já? Eu pensei nisso porque é o seguinte, quando a gente tem auditoria de sistemas de gestão, as principais não conformidades que a gente tem na parte no processo de recursos humanos estão ligadas com mudanças de função. Por quê? Às vezes a rotina da nossa empresa é muito louca, né? Então a gente fica ali naquela rotina absurda. E daí o que acontece? A pessoa vai, faz a implementação, quando começa, daí deixa tudo bonitinho, faz a descrição de cargo, né, cria passo do funcionário, coloca todas as competências, tudo lindo, coloca ali os treinamentos, monitora os treinamentos, tudo certo. Daí o que aconteceu no meio do ano, vamos falar, né? Então a gente começou isso em janeiro, tudo certo. No meio do ano, a Sônia resolve ter um ano sabático. Entendi. Né? E daí a Fran vai ter que assumir o lugar da Sônia. Daí vira, Fran, né? A Fran tá aí vendo, gente, já estou te promovendo, viu, Fran? E daí a Fran falou, ó, a Sônia vai sair do ano sabático, Fran, assume aí. E daí na rotina do dia a dia, a Fran começa a desempenhar essa função, que era da Sônia, só que não tem essa atualização. Então, quando a gente vai ver na prática ali, ela está executando determinada atividade, e quando a gente vai ver, a gente não tem o concreto ali. Sim. Então, a maior parte das não conformidades em manutenção do sistema de gestão é justamente mudanças de função. Sim. Porque daí não mudou no cargo no PPNA, no PCMSO, não fez, de repente, de acordo com o PCMSO, tem algum tipo de exame que precisaria ser feito para aquela mudança de cargo, não foi feito, e aí que começa toda não conformidade ali, de falta de adequação ali, né? E, assim, a gente tem que pensar que eu já peguei casos, assim, né, que a gente coloca lá que o analista sênior tem que ter tal competências. Mas a pessoa se desenvolveu tão bem que aí a direção resolveu ele colocar como sênior e às vezes ele não tem aquele conhecimento da questão do requisito educacional. Isso é sério, gente. A gente precisa pensar nisso, né? E fazer isso com mais consciência que pode dar algum problema. Se está escrito lá, então tem que rever a sua descrição de cargo, tem que estar registrado que você não exige tal conhecimento de pós-graduação, por exemplo. Se tiver escrito que é pós-graduação, quando for feito uma mudança de cargo, volta lá e dá uma olhadinha. Como a gente falou lá atrás, é um organismo vivo. É melhor você rever, dar um passo para trás, às vezes, do que você deixar aquilo lá estagnado só para inglês ver. Exatamente. Tem aqui uma dúvida aqui da Emília. Olá, bom dia.
sobre a questão dos conhecimentos para a descrição dos cargos e nas funções que pedem curso de informática, por exemplo. Hoje em dia não se faz mais esse tipo de curso. Ao invés de certificado, bastaria uma declaração do superior imediato do colaborador afirmando que o mesmo possui conhecimento necessário para a função sem o curso certificado. Por isso que eu adoro a interação. Gente, que legal isso, né? É muito legal. Vou falar de novo, né? Que o diploma hoje em dia não está valendo muita coisa, né? E a gente tem uma população, principalmente jovens, sendo autodidatas. Nós vamos ter que pensar junto sobre isso. Como é que vai funcionar? Tem algumas coisas ali, a Emília, não sei se a Emília é do RH ou do sistema de gestão, só coloca aqui pra gente, porque o que acontece? Eu vou testar um pouquinho para contextualizar as pessoas, porque eu acho que ela é do sistema de gestão. A gente tinha, ela é do RH, o que acontece? A gente tinha antes, antes da revisão da 10.961, a descrição de competência, ela era formada por 4 critérios, né? Então, formação escolar, experiência, conhecimento e habilidade. E daí, segundo a ISO, a gente tinha que definir esses 4 critérios, a gente tinha que comprovar esses 4 critérios. Aí, chegava na parte de habilidade, como que a gente ia comprovar essa habilidade? Então, era muito comum a gente ter carta de capacidade técnica, atestado de capacidade técnica. Então, que daí o próprio diretor assinava ali, atesto que a Daniela tem capacidade, apesar de não ter a formação escolar, o conhecimento, ela tem essa capacidade técnica ali. Então, isso acabava sendo muleta para várias empresas, que escreviam ali coisas, deixavam uma descrição de cargo linda, só que não era viável com a prática da empresa ali, né? E daí, então, tinha um monte de atestado de capacidade técnica. A gente teve uma mudança da norma agora, que fala assim, olha, a competência é um resultado que podem ser de 3 critérios. Ou formação escolar, ou conhecimento, ou experiência. Então, eu posso, de repente, ter um cargo que eu só preciso que a pessoa tenha experiência, não preciso que a pessoa tenha conhecimento. Por exemplo, esse cargo que a gente falou de desenvolvimento de conteúdo para plataforma online. Não existe faculdade para isso, né? Mas, assim, o que a pessoa precisa conhecer? Precisa conhecer de ferramentas digitais ali, né? De alguma forma, antes de começar. Então, eu não preciso nem de formação escolar e nem preciso de experiência. Eu preciso que a pessoa conheça algumas ferramentas ali para desempenhar essa atividade. Então, acabou com esse negócio desse atestado de capacidade técnica. E já que acabou esse negócio de atestado de capacidade técnica, o meu apelo, daí não sei se da Sônia, façam descrições de cargos que sejam mais reais de acordo com a realidade da empresa. Dá um passo atrás. Entendeu? Coloca ali o que é realidade. Assim, precisa colocar conhecimento em Word Excel hoje? A pessoa já nasce sabendo. Ali, pacote Office avançado. Agora, não, o cara precisa ser, a gente tem um Igor aqui na Tempo que sabe tudo e mais um pouco de Excel. Tudo e mais um pouco de Excel. No lugar dele precisa. E no lugar dele precisa. Mas aí, Excel é expert, mas aí é um conhecimento diferente. Quando a gente fala Excel avançado, é um conhecimento diferente do que falar pacote Office básico. Eu vejo descrição de cargo que tem conhecimento de internet. Minha filha tem. Não quer dizer que esses 5 anos tem, né? Então, não precisa mais disso. Então, vamos reavaliar e colocar realmente questões que realmente sejam importantes e que vão fazer diferença na autoestima da pessoa, né? Tem uma pergunta legal do Jonathan aí. Como podemos colocar os valores para cada cargo? Por exemplo, plano de cargos, preciso colocar uma numeração fechada ou posso colocar o parâmetro? Por exemplo, analista contábil pode ganhar entre 3.500 e 3.500. Aí, Jonathan, não sei o tamanho da sua empresa, responde para mim se é grande, média, quantos funcionários tem. Por quê, né? Existe também, a gente não está falando aqui, mas existe plano de cargos, existe uma metodologia para você fazer isso, que você faz faixas salariais. Mas em empresas pequenas, a gente acaba definindo um salário. Se você tem só um analista contábil, ok. Mas se você tem 2 e eles estão em níveis de competência diferentes, eles têm que ser ranqueados júnior para eles serem. Por exemplo, o júnior poderia ganhar 2.500, o pleno 3.000 e o sênior 3.500. Mas você tem que perceber que há uma diferenciação no que eles entregam para a empresa. Existe metodologia para fazer o plano de cargo, de salário? Sim.
Mas empresas pequenas não é algo tão fácil de fazer, é algo custoso, mas a gente pode criar mais ou menos entre 10% e 20% no máximo, um escalonamento entre um salário e outro, mas você tem que definir, né, que o que ganha 2.500 é sênior e o 3.500 pleno, por exemplo, se você quiser fazer uma alteração muito grande, mas você pode sim. E o plano de cargos, o plano de salários, aqui já falando, eles precisam ser atualizados anualmente com o valor do dissídio? Com certeza, porque senão a gente fica defasado. Você joga apesar que o dissídio ultimamente, né, Dani? Então. O dissídio nada é quase a mesma coisa, mas é fazer isso. E, claro que a economia está parada, mas quando a economia está mais forte, a gente precisa também, de vez em quando, fazer um estudo de mercado, fazer uma pesquisa salarial, que a gente faz também, mas é algo mais complexo, usado para empresas médias e grandes, mas você consegue fazer desse forma que eu falei para o Jonathan, que ajuda as pessoas. Tá ótimo. Tem um comentário aqui da Dilma, ela falou assim, dica de ouro, a maioria das vezes nos preocupamos com as atualizações dos procedimentos, quando efetuamos mudanças, mas esquecemos de atualizar as funções individuais dos colaboradores quando fazemos alterações de funções. Realmente, isso é um ponto bem comum, né? Assim, e vai pegar a parte social, porque daí você vai ter que cadastrar aquela mudança de função, e daí, principalmente na questão, quando junta ali a questão da previdência, né? Porque PPRA, você mencionou exame admissional, você vai ter que colocar o exame periódico da pessoa de acordo com a manutenção de cargo. Então, para não ficar aquela salada, já coloca no seu processo de RH a previsão de mudança de função. Sim, perfeito. Tem mais uma questão agora, que voltando na nossa apresentação, que quando a gente está fazendo uma descrição de cargo, né, é importante que a gente realmente volte para nosso público ali, aí mesmo. Por quê, né? Eu sei que o RH, geralmente, de empresas menores, consegue saber o que cada um faz. Mas para que esse descrição de cargo tenha mais validade ainda, faz entrevista com essa pessoa. O que você faz na prática também, né? E é um momento até de você se aproximar mais do processo. A gente trabalha com uma questão de ser mais empoderado o RH. O que o RH tem que ser empoderado? É entender do negócio. Então, use esse momento, descrição de cargo vai ajudar o RH a se empoderar mais ainda. Use esse momento para você estar mais perto realmente dos seus colaboradores. Faz uma entrevista, qual que é esse processo de trabalho? Para você colher as informações e colocar naquelas atribuições o que realmente acontece, né? Empresas pequenas, você vai conseguir fazer isso com todo mundo. E vai ser interessante que até a própria pessoa começar, olha quanto eu entrego para a empresa. E trazer isso para a diretoria, para valorizar cada um dos colaboradores. A gente faz isso com o maior carinho, é a parte que a gente mais gosta da descrição de cargo, porque a pessoa faz uma reflexão real do papel dela dentro da organização e dos resultados da empresa. Não, e não deixa de ser uma análise de gargalos também, né? Pensando enquanto processo ali, né? A gente tem que ver isso, né? É ótimo a gente falar junto, né? Porque a gente consegue ter uma análise de gargalos. Quantas vezes a gente, por meio de entrevistas individuais, a gente consegue ver que determinada atividade está sendo realizada por uma pessoa e que, se for realizada por outra, o processo vai fluir de uma forma muito provavelmente. Isso está com você, mas por que está com você? Não, vamos deixar com tal pessoa, porque daí você consegue fazer com que aquele processo flua de uma forma mais fácil. Então, sempre ter esse olhar crítico, olhando para o processo. Então, assim, faça o mapeamento do seu processo ali, entenda qual é o processo, onde que essa pessoa está inserida, e faça essa entrevista olhando o processo, para que você consiga ver a aderência e consiga fazer identificação de gargalos. Vai ajudar muito. Perfeito, é isso aí. E depois, né, quando a gente termina uma política de cargos, ou carga de salários que às vezes fazem juntos, a gente tem que validar isso e mostrar para a nossa equipe como um todo, né? Fazer um evento mesmo, olha, gente, isso aqui é a nossa política de cargos, é isso aqui que o Júnior faz, o Pedro faz. A gente tem que levar isso ao conhecimento de todo o nosso público. Não é só para a gente, não é para o RH, não é só para o social. Exatamente. E quando tem ali aquele formulário de descrição de cargo, ali tem a descrição do cargo. Onde que eu vou fazer a descrição do salário? Como que eu vou fazer a junção do cargo com o salário? Então, aquilo que eu estava até falando para o Jonathan, né? Existe uma metodologia que a gente faz também, é um trabalho de pontuação. O que é essa pontuação? Bem simplificado, porque algo dá outro webinar. O que é isso? Né? A gente vai pontuar o que cada cargo entrega de acordo com a habilidade,
o conhecimento e é também, um passo que você usou agora atrás, ali, não a competência, a responsabilidade. Se a gente for pensar, né, um auxiliar de cozinha, auxiliar administrativo, a competência dele é muito mais simples do que um gestor comercial. Então, a gente vai pontuando, existe uma metodologia, várias metodologias, aliás, que a gente vai trazer essa questão. E quando a gente apresenta a questão dos cargos, isso não fica alinhado ali. A gente tem uma outra tabela que a gente tem que criar com a questão dos cargos. E pelo E-Social também vai ter que ser divulgado a tabela. Até teve, né, a questão do Jonathan, se você tem júnior peniceno, eles têm que saber o quanto que está isso daí. A gente tem que, no quadro de avisos, isso nunca foi pedido, vai ter que estar exposto isso como comunicação mesmo. Ótimo. Tem uma pergunta aqui da Adriana, se ela pode colocar júnior, pleno e sênior para todos os cargos. Se ela precisa, né? Se posso colocar, pode colocar, mas assim, a gente usa muito mais para cargos operacionais 1, 2 e 3. Júnior, pleno e sênior fica mais na área administrativa, mesmo de gestão. E o Jonathan falou, política de cargo é diferente de plano de cargo? Não, a gente usa o mesmo nome, são sinônimos, a gente vai implantar um plano, uma política, são só nomenclaturas que estão na mesma vibe aí, vamos dizer assim. E daí, tem um outro ponto também, eu estou começando aqui um ramo de atividade diferente aqui na Tempo, por exemplo, e eu vou contratar uma pessoa que é um cargo que eu nunca tive aqui na Tempo, um cargo novo. Como que eu consigo identificar, em média, quanto que o mercado paga para aquele cargo, para que eu consiga fazer essa política de cargos e salários? Tem pesquisas que são abertas para todo mundo, existem empresas até, já fiz várias vezes isso, uma pesquisa do segmento. Por exemplo, a gente fez um projeto, vários, mas um deles, que foi bem desafiador, era um escritório contábil de alto nível, só que ele queria saber nível Brasil. E tinha que ser escritórios do mesmo nível de porte que eles, né? Então, a gente convida as pessoas, as outras empresas, para falarem como é que está a remuneração. E a remuneração, gente, vamos lembrar que não tem a ver só com o salário. Tem a ver com a questão de pacote de benefícios e outras coisas que a empresa pode implementar, PLR, bônus. Então, a questão da remuneração envolve muito mais coisas. Então, existem formas de a gente buscar isso mais focado no segmento da gente, e tem isso aberto aí, vamos falar, pode falar de empresa, CAP, currículo, elas têm os parâmetros que não são tão fidedignos, vamos dizer assim, em relação ao meu nicho de negócio ou também da minha empresa, mas de forma geral o Cine também é uma boa referência, então a gente pode indicar onde você pode procurar isso. Tem uma coisa que eu não falei, que eu acho que é importante eu lembrar, está acabando já, né? Quando a gente for fazer uma discussão de cargo, pessoas, você vai entrevistar todo mundo ali. Mas não pense na pessoa. Pense no cargo. Porque a Dani está aqui, ela vai ficar bastante tempo, né, Dani? Mas a gente não pode pensar na Dani só. Não é a Dani que desenvolve aquilo, é a Dani que está desenvolvendo. Mas a descrição de cargo tem que ser algo que, quando eu contratar outra pessoa, essa pessoa vai fazer a mesma coisa. Então, a descrição de cargo, eu já vi gente fazer assim, Daniela. Cargo da Daniela. E colocou o que a Daniela fazia, e aí cai aquilo que você falou, de rever alguma função que poderia estar com outra pessoa. Então, você está descrevendo o cargo e não só o que aquela pessoa fez. Mesmo porque cada pessoa tem um pacote de formação que é único, né? Por mais que as pessoas não sejam insubstituíveis, todo mundo, a gente acaba conseguindo. Mas, assim, o pacote Daniela é completamente do pacote Sônia, executando a mesma atividade. Pode ser que a gente tenha utilizado caminhos diferentes para chegar naquele mesmo resultado ali. Então, se a gente olhar a pessoa, eu tenho que falar da jornada, e não é isso, né? E a mesma coisa para o organograma. Claro que hoje a gente tem pessoas que são caixinhas, tem pessoas ocupando aquela caixinha. Mas o organograma pode mudar. Então, já vi o organograma que é Daniela, Igor, Débora. O organograma, gente, são os cargos. Assim como a descrição do cargo, claro que às vezes vai ter que fazer uma alteração quando mudar a Daniela, ou a Sônia, ou a Francine, mas é o cargo e não é a Daniela, tá? Vamos ver, a gente está terminando, falta um minutinho, tem uma pergunta aqui da Sueli, vamos lá.
Se eu tiver na empresa um funcionário competente para determinado cargo, mas o perfil da vaga exige graduação. O que devo fazer nesse caso? O funcionário perderá a promoção pela falta de certificado ou posso adequar a descrição de cargos? Ótima pergunta. Acho que as duas coisas, porque também foi o que a Dani falou lá, né? A questão da experiência lá atrás, comprovada em relação a isso. O E-Social pede realmente algumas questões, mas você pode adequar a descrição de cargo, mas ao mesmo tempo a comprovação que ela tenha competência para tal. Essa você comentou lá atrás. Respondeu, Sueli? Acho que é isso. Terminamos aqui, passou rapidinho, 1 hora. Podia perguntar como é que o pessoal... O que vocês acharam? Ajudou? Ajudou, não ajudou, esclareceu, dificultou, agora está com mais dúvidas. A gente vai mandar o meu artigo, mas caso tenha alguma questão também, se ficou atrás aí, alguma coisa que a gente não respondeu, tá bom? É isso aí. Ótimo. Pessoal, manda aqui pra gente, que bom. Obrigada, Andresa e Stephanie, que bom. Jonathan também. Jonathan participou bastante, né? A Guess, um abraço, minha amiga. Opa! A amiga não vale. A amiga não vale. Que ótimo. Pessoal, a gente faz esses eventos aqui com muito carinho, né? Para vocês. Eu vou só pedir a licença de vocês, eu vou mostrar aqui onde que vocês podem verificar outros eventos que a gente faz que de repente pode interessar para a empresa de vocês. Porque são todos gratuitos, minha gente. Sim. E a gente faz realmente com muito carinho, com muito cuidado, para trazer coisas práticas para vocês, que às vezes é uma dúvida tão simples que a gente não sabe onde buscar, né? Exatamente. Mas busca a gente também na rede social, aí a gente responde. Não precisa estar no ar para responder, né? Exatamente. Ó, aqui no site da Templum, a gente tem uma templum.com.br, a gente tem aqui uma abinha aqui ao vivo, e daí a gente tem eventos ali que são, a gente sempre tem, toda semana a gente tem webinar gratuito, então hoje a gente está falando aqui a importância dos processos, né, do RH desse movimento social. Amanhã eu e o Igor estaremos aqui falando de planejamento estratégico, quando que a gente começa a planejar o próximo ano, né, a gente já está no segundo semestre, como que a gente faz. Na semana que vem, um assunto tudo a ver com isso que a gente está falando, porque implementar o sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional. Nossa, foi isso que eu vou participar também. Terça-feira que vem, às 10 horas, às 11 horas da manhã também. Então, sempre fiquem aqui atentos, porque sempre tem coisas muito legais, sempre gratuitas para todos vocês. Espero que vocês gostem e nos venham mais vezes. Minha gratidão aí para quem acompanhou, gratidão por você também ter me chamado para fazer. Parceria monstro aqui, Templum e IGP, sempre juntos. Obrigada, gente. Tchau, gente. Obrigada, até mais.